Vamos orar então para a gente começar, tá? Pai, obrigada por essa manhã, obrigada pela vida da Margarete, da Paulinha, da Rose, que já estão aqui presentes. O Senhor nos fale conosco poderosamente nessa manhã através da vida da tua filha, que ela se permita e se deixe ser usada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, lança fora tudo aquilo que possa querer impedir ela de servir as suas irmãs, Senhor, com a totalidade que vem dos céus. Em nome de Jesus, conduz esse momento, esse devocional, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Margarete, seja bem-vinda nessa primeira devocional aqui na jornada. Eu não tenho dúvida de que você é um instrumento de Deus nessa terra, que você vai nos abençoar e nos honrar muito com tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você, tá bom? Então, muito obrigada por você aceitar o convite. Eu vou compartilhar aqui sua tela e vamos que vamos. Eu tenho que, próxima vez, o formato ele tem que ser mais enquadradinho, que aí fica melhor para compartilhar, tá? Deixa eu só ver assim. Senão vai ter que ficar assim ou assim, vai ficar muito grande. Você fala a hora que for para passar, tá? Tá. Para mim foi tudo um desafio, né? Até para fazer esse devocional, esse slide aí, né, no Canva. E aprendi bastante coisa estudando, fiquei na dúvida do que eu ia fazer. E Imagina. aí eu fiquei pensando, não, vou fazer algo que eu já estou começando a viver, né? Aí eu escolhi Tiago, né, o capítulo 3, versículo 1-12, que fala sobre o domínio da nossa língua, né? E a gente também já está falando sobre isso aí, e eu já estou aprendendo, sim, bastante coisas a dominar minha boca. E espero que ajude vocês aí também, né? Eu acho que eu vou lendo e vou falando o que eu já deixei anotado aqui. Tá bom, fica à vontade. Então, é Tiago, capítulo 3, de 1-12. Pode passar para a próxima. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu vou fazendo por parte aqui, né? A maioria das vezes nós achamos que somos mestres e professores. E principalmente para quem ensina, né? Quem está na frente, que realmente são. Mas no dia a dia, a gente também somos, né? Por quê? Porque a maioria de nós somos mães que estão aqui, tem sobrinhos, tem pai. Então, assim, de uma certa forma, a gente está falando. E porque a palavra, ela tem um poder muito grande. Então, eu estou ficando nervosa. Não fica, se deixa ser usada. Pode ficar, você está indo muito bem. Ótimo. Então, a gente não pode julgar as pessoas, né, com muito rigor. A gente tem que abrir a boca e saber o que a gente está falando, né? Porque a palavra, quando ela é lançada, não tem como ela voltar mais. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a palavra, ela pode matar ou ela pode dar a vida, igual tem no Antigo Testamento, né? Não matarás, né? E às vezes a gente acha que matar é matar uma pessoa, né? Fisicamente, né? Dar um tiro ali, Exato. ou uma facada, sei lá. E muitas vezes a palavra, ela mata a pessoa, e pode até chegar no suicídio, né? Porque dependendo do que você fala,
é muito perigoso. Então, o que está falando aí? Está falando que a gente deve controlar a nossa boca, que a gente tem que observar o próximo, né? Observar o outro. Controlar. O que acontece? Eu anotei aqui. A gente tem o poder tão grande da nossa língua que a gente tem o poder de controlar as nossas emoções, controlar nossa mente, controlar nossa atitude e também controlar nossas finanças. E uma coisa muito que eu achei interessante, que a gente pode controlar até o nosso futuro. Porque naquela passagem lá de Israel, o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto, se eles não tivessem murmurando tanto, eles rapidinho tinham chegado na Terra Prometida, né? Então, eles Exatamente. murmuraram e não recebeu as bênçãos que Deus poderia ter dado para eles naquela época, né? E nós também, porque às vezes a gente pede uma coisa, murmura, e Deus tem a bênção para nós e a gente não controla a língua e não recebe. Vou até tomar uma água. É interessante isso que você está falando, controla tudo, né? E o membro principal, eles não controla, que é a língua. A gente tem o poder de controlar tudo, a mente, futuro. Né? Eles poderiam ter, né, chegado em 4 dias, levaram 40 anos. Porque a ação do seu presente determina como vai ser o seu futuro, né? Olha que doideira. Eu achei bem interessante, né? Vamos para o próximo slide. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedecem, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Aqui, se a gente observar, o cabresto, aquele negócio que coloca na boca do cavalo, não sei se a maioria conhece, ele é muito pequenininho, né? E consegue controlar todo o corpo do animal. E bem também como o leme, né? Um navio daquele tamanho, a pessoa que está dirigindo ele consegue também controlar. Então, Deus aqui está dizendo que essa coisinha pequenininha que é a nossa língua, ela determina o curso da sua vida. Quando você vê o poder de suas próprias palavras, você vai observar quão grande a sua mudança irá ter. Por isso que ele compara a nossa língua com o próprio cavalo e o navio, né? E às vezes, eu até anotei aqui, ó, e a maioria das vezes, quando a gente é criança, a gente escuta muito assim, você não consegue fazer nada direito, talvez toda vez que eu te peço algo para fazer, você faz bagunça, e a gente tem que tomar cuidado, né, com essas palavras, tanto, igual eu não tenho filho, mas eu tenho meu sobrinho, às vezes eu falo assim, você não está fazendo nada direito que eu peço. Eu já falei isso, né, com meu sobrinho. E às vezes as mães também falam direto, né? E a gente já ouviu, então a gente tem que ir limpando isso aí da nossa memória. Você quer complementar aí? São as famosas sementinhas, né, Margarete? Você lançou as sementes, né? Que vai controlar, aqui no sentido que você colocou, todo o corpo, né? Então, tipo, a pessoa vai ser controlada por aquilo que ela ouviu. Eu não sou boa em nada, então, que é o que a gente está aprendendo, né? A pessoa acaba crescendo acreditando que ela não é boa em nada. E o que fez isso? A língua. A língua foi a que foi usada ali para jogar, né? A sementinha. Justamente. A língua é muito perigosa. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Vamos para o próximo slide. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha.
Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, aqui, essa eu estou lendo na passagem Que do pesada essa passagem. NVI, né? A Bíblia. Eu É, tenho ela, eu uso ela, né? Então, aqui a gente percebe que o diabo, ele usa a nossa boca o tempo todo, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E a língua, ela pode destruir a reputação da vida de uma pessoa. A nossa palavra pode matar nosso irmão. E o coração não é o dicionário, é o coração, não o dicionário que dá o significado das palavras. Então, às vezes, exato. você fala uma palavra para mim, você acha que ela, para você, significa uma coisa, mas para mim pode significar outra, pode até matar, né? É bem, Exatamente. eu achei bem pesado. Nossa, interessante essa do dicionário, gostei. O coração não dicionário da interpretação das palavras, uau. Isso é uma frase uau. Tipo, vira várias chavinhas aqui. É, é o coração, não o dicionário que dá significado às palavras. Eu achei ela também bem relevante. Se você fala boas palavras, irá colher boas palavras. Se você fala más palavras, irá colher más palavras. Então, a boca da gente, a gente tem poder nela totalmente. Ainda bem que a gente já está num processo maravilhoso, né, de aprender a dominar a língua. Pode passar aí no próximo, Lídia. Deus criou tudo através da palavra. Em Gênesis 1, disse Deus: haja luz e houve luz. O reino de Deus é movido através da palavra. Ele pode levar a sua salvação, mas também pode levar a sua condenação. Em João capítulo 1, versículo 2, no princípio era aquele que era a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, tudo que Deus fez foi através da palavra, para você ver o tanto que a palavra tem poder, tanto que a nossa boca tem poder. Então, Deus não foi lá pegar com a mão e construir o mundo. Ele simplesmente falou. Por isso que você pode dar vida para uma pessoa e também pode dar a morte para uma pessoa. Você tem poder para isso, dar vida para o seu marido, dar vida para o seu filho, mostrar para ele o que ele pode ser. Ou então você pode destruir a vida. Tanto dele, estou falando mais de marido e filho, porque a maioria que tem, né? E também para os amigos, né? As pessoas que vivem próximo da gente. O próximo. Leia para mim, Lídia, esse próximo, por favor. Lê. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domina-se e é dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como a língua, bendizem ao Senhor e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Pode ler o próximo também. Ele já termina. Da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É bem pesado, né? Uhum. Por isso que Deus separou tudo. Eu estava estudando aí e eu peguei uma fala de um cara. Deus, ele separou tudo do nosso corpo. A mente até chegar na boca. Então, da mente até chegar na boca tem um espaço.
Aí, ou seja, para você filtrar isso antes de sair. Porque, assim, você vem na mente, vem na boca, e quando você fala, ou seja, vai dar duas coisas, no pensamento e a fala. Aí você vai comer aquilo ali. Porque quando tá só na mente, você ainda pode, ou seja, você não lançou a semente ali, você não lançou o pecado maior, né, a maldição ali, né? Então, depois que a palavra sai da sua boca, ela não tem mais volta. Ou você fala bênção, ou você se cala, né? Você pode analisar o caráter de uma pessoa pelo que sai da sua boca. Você pode analisar o nível de maturidade espiritual pelo que sai da boca dela. Então, por isso que a gente já pode até observar as nossas amizades, né? Principalmente, né? Porque família não tem muito como correr. Mas a amizade a gente pode filtrar também. Você pode descobrir muitas coisas, até mesmo de você, simplesmente ouvindo você por alguns dias. Isso que é até interessante, igual a Lid pediu para a gente fazer a tarefa ontem, né? Ou prestar atenção no que a gente falar e anotar as coisas que a gente mais ouve. Imagina se você colocar um gravador em você por uma semana para analisar o que você fala e pensa de você mesmo e o que você está pensando dos outros. Não ia prestar, não, a casa. Não ia prestar. Por quê? Porque o que sai da sua boca revela o nosso nível de caráter verdadeiro. A maturidade da nossa fé revela a condição do nosso coração. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao falar, tem que filtrar mesmo, se vale a pena ou não. Em Mateus, eu fiz aqui um link em Mateus 12, 34 ao 37, se quiser ler depois. Eu não sei se eu fiz um slide dele. Deixa eu ver aqui. Mateus 12, do 34 ao 37. Fiz. Se quiser ler, Lid, por favor. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois as suas palavras, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. É bem forte isso aí, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se você começar a falar coisas ruins dentro de você, ficar murmurando o tempo todo, ficar reclamando, né? Então, assim, vai sair coisas ruins dentro de você. Você já está pensando, já está falando, já está voltando aquilo ali, engolindo de novo. Então, fica quase um círculo, né? E você nem percebe. Então, é estranho isso aí ao mesmo tempo. Mas se você louvar, agradecer, adorar, vocês vão colocar para fora coisas boas. Com a língua, a gente... esse daqui... já falei. Com a língua, a gente louva e adora o Senhor. E com a mesma língua, a gente amaldiçoa o nosso irmão, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, ao mesmo tempo que a gente está louvando, adorando, amando a Deus, a gente fica ali com raiva por uns momentos e já xinga o nosso irmão no trânsito. Não atendeu um telefone direito. Qualquer coisinha, né? A gente já fica bravo. Eu coloquei aqui, em Filipenses 4:8, fala para que a gente declara a verdade. Eu vou até ler um pedacinho aqui, esse aí não tá aí não, Lid. Eu peguei aqui o 8, no capítulo 4, versículo 8.
Resumindo, amigos, o melhor que você tem a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor não é o pior, o belo não é feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Põe em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e que Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Então, Deus pede para a gente falar palavras boas, porque a gente vai colher coisas boas também. Aí eu anotei aí no próximo slide, Lídia, as principais palavras que a gente deve evitar. Você lê para mim? Que eu já estou cansada de falar. Tadinha, falou em nenhuma hora ainda, já tá cansada, vou pegar esses povos lá. A primeira é desgraça, né? Que é condensa a escuridão, quebrada e ausência do divino, que é o significado da palavra, né? Quer que eu fale cada um e você vai falar alguma coisa ou pode falar todas? Pode falar todas essas, o significado das palavras que às vezes a gente fala no dia a dia, né? Uhum. Merda chama a podridão, a sujidade e a adversidade. Filho da... Evoca ódios e desavenças familiares. Maldito, lança pragas e corporifica maldições. Burro e idiota devem ser evitadas principalmente com crianças e filhos. Miserável, desenha a falta, indigência, pobreza e penúria. Sétimo, danado, em sua base significa condenado, sofredor, hiperambulante, maldito, malévolo, mal, ruim. Chamar alguém de danado é amaldiçoar a pessoa, porque danado significa condenado ao inferno. Não dá sua... Ah, tá. Essa continua ou você quer? É porque aí eu coloquei assim, para a gente não dar opinião quando não for requisitado, né? Que a gente tem essa mania. Às vezes a pessoa tá com a roupa, tá com a unha diferente, tá com o cabelo. Nossa, mas ficou feio demais. Mas se a pessoa quer usar, então deixa que a pessoa usa, né? Se ela pedir opinião, você dá. Se não pedir, não murmure. A gente parar de murmurar, que a gente murmura demais, reclama demais. Não fofocar e julgar. Isso aqui é Jesus, Deus abomina quem faz fofoca, né? Que tem até, esqueci onde qual passagem que é. Dessa aqui, ver se eu lembro. E não falar tudo o que pensa. Então, tem gente que tem a mania de falar tudo o que pensa. Então, a gente tem que filtrar o que vai falar, porque o outro não tem obrigação também de ficar escutando certas coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado. Pode falar o outro, por favor. Moleque era um demônio da antiga Mesopotâmia, cujo nome original era Moloque, ao qual eram feitos sacrifícios de crianças. Na África, seu nome foi mudado para Moleque e assim veio para o Brasil. Sejamos senhores de nossa língua, para não sermos escravos de nossas palavras. Nossa! Pô! Aquela cara. Pô, na nossa cara, não chute na cara aqui. Esse tema aí a gente usa muito, né? No dia a dia, criança. Ó, você vê tanto que é perigoso a nossa língua. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aí no próximo slide, a gente já até falou isso. A Bíblia nos instrui que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Eis aí um conhecimento que precisamos compartilhar para que nós não profetizemos maldições a si mesmo e aos outros. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a maioria está precisando de ter mais conhecimento. E a gente precisa de ensinar os outros justamente isso aí, né? O significado das palavras. Aquele que eu estava falando lá sobre Deus aborrece, em Provérbios 6, 16 ao 19, são 7 coisas, 6
coisas Deus aborrece, mas a sétima ele abomina, né? Que é ficar falando mal do outro, fazer fofoca, fazer contendas e intrigas. Isso aí, se Deus é por nós, Ô, Margareth, posso dar uma adenda em cima disso que você está falando? Deus abomina você falar mal do outro, porque ao falar mal do outro, você está falando mal de Deus. de Deus. O outro é a imagem e semelhança de Deus. Se você está falando mal do outro, você está falando mal do próprio Deus, você está falando para Deus assim, olha, Deus, a sua criação não foi tão, você não foi tão bom assim no que você fez, não, tá? Então, assim, ao reclamar do outro, ao falar mal do outro, você está simplesmente reclamando do próprio Deus. Por isso que eu acho que a fofoca é algo tão sério para Deus, sabia? E tá escrito, né, na Bíblia, que a fofoca ele abomina, né? Então, assim, Exatamente. eu estava estudando, a pessoa falou assim: agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem vai nos defender? É bom Né? não chegar nesse nível, não. Ai, ai, não é bom mesmo, não. Então, assim, quando o anjo chegou a Maria para falar para ela que ela ia ficar grávida, foi o quê? Foi através da palavra, né? Então, Maria, ela engravidou através da palavra. Por isso que é interessante, importante a gente vigiar o dia inteiro. Por isso que tem primeiro vigiar e orar. Primeiro você vigia, depois você ora, né? Porque da mente até chegar na boca, dá tempo de você refletir, vigiar o que você vai falar. Por isso que você tem que ficar atenta no que você vai falar, principalmente com filhos, principalmente com o marido, a mãe, as pessoas que estão mais próximas, né? E com você mesmo, porque às vezes você pensa tanta coisa, tantas mazelas da gente mesmo, que a gente, eu tô pensando isso hoje, coisas mazelas ruins, vai acontecer já amanhã. Porque isso você soltou uma palavra, porque desde o princípio tudo é palavra. Deus fez todas as coisas através da palavra, por isso que a gente, como imagem e semelhança de Deus, a gente tem o poder da palavra. Então a gente tem o poder de ter uma vida boa. Não é só ter uma vida ruim. A gente já está acostumada com o ruim. A hora que acostuma com uma coisa boa, você nem acredita, né? Exatamente. É muito É, verdade. você quer falar mais alguma coisa sobre Iblis? Não, pode avançar. Eu passei para o próximo slide, tá? Eu coloquei aqui, vamos praticar a cultura da honra. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser uma bênção, sou filha amada do Pai, sou capaz, sou mulher de Deus, sou colorida. A palavra, ela vira carne quando você declara vida para você. E lá, Uau. e Jesus, ele veio para cá, né, para o mundo, e foi através da palavra, ele se tornou carne através da palavra, né? E o verbo E se fez carne. justamente. E é isso, meninas. O último slide. Continua, Margarete. Você está indo tão bem aquela. Vai até 8 horas da manhã, a gente não liga. Que legal, Margarete. Esse tema é um tema bem extenso e que dá para tirar muitas, muitas, muitas lições quando se trata de falar, quando se trata da fala, né, da língua. Por exemplo, você estava falando sobre a questão da gente pensar as coisas sobre nós, né? Só que a gente chega no nível de pensar tanto, eu não sou merecedora, eu não sou vencedora, eu não sou uma bênção, eu não sou tão amada assim. Eu sou tão incapaz, sou tão... Daqui a pouco, quando você comete qualquer erro, o que você faz? Você profere essa palavra. Nossa, como você é burra, Lidiane. Não sou, tá? Só tô brincando aqui, aquela... Você fala sobre você mesmo, você traz à existência a palavra que vai começar a movimentar todo o planeta para provar para você que você é burra. Entendeu? Então, assim, uma coisa que é certa é todas nós nascemos para vencer. Isso é fato. Deus fala que nós somos mais que vencedores. E, assim, acredite, você está vencendo na coisa errada, mas está vencendo. Porque você nasceu para vencer. Isso não muda. Só que você escolheu vencer na coisa errada. Você escolheu vencer na escassez. Você escolheu vencer
na pobreza, você escolheu vencer em outras coisas, você está vencendo. Você é uma ótima, por exemplo, você não acredita que você é inteligente, você vai provar para o mundo que você não é inteligente, porque você nasceu para vencer, entendeu? Então, isso é muito, 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 muito verdadeiro. E, Margarete, muito maravilhosa a sua contribuição, tudo que você trouxe para a gente, tá? Acho que esse tema, ele é muito importante, as nossas palavras realmente, nós somos a semelhança de Deus, e por ser a semelhança de Deus, nós temos o poder criador, e o poder criador vem da nossa fala. Nós temos o poder de trazer à existência aquilo que não existe através da fala, entendeu? Então, assim, isso é algo muito doido. Por isso, quando a gente pede para você declarar as coisas, que nem você trouxe lá Filipenses, tudo que vocês pensarem seja bom, seja agradável, seja louvável, porque o que você pensa é o que você vai falar, né? A Margarete mesmo trouxe, o que está no seu coração é o que vai sair para fora. No coração é onde, gente? O coração não é a mente? O coração não é o órgão que está aqui palpitando, não, pulsando dentro de você. O coração é a sua mente. É isso que Jesus estava falando. Quando você fala do que está cheio na sua mente. Por quê? Porque são coisas que você já estava ruminando há muito tempo, aí você começa e não aguenta mais ficar guardando aqui, você traz para cá. E aí, quando traz para cá, que é o problema, que foi o que a Margarete trouxe aqui várias vezes, que é a questão de você, quando você fala, a sua palavra tem poder para trazer vida ou morte, para você ou para os outros. E aí nós entramos de novo mais naquele lugar que eu falo para vocês, lugar de observação, que é de vigiar mesmo. O que eu estou falando? E eu quero pedir permissão para a Margarete para passar um exercício para vocês ao longo do dia, que é, observem as suas palavras hoje. Olhem, registrem hoje quais são as palavras mais recorrentes na boca de vocês. Para vocês analisar o que vocês estão colocando para fora. Porque a gente vive tanto no automático que a gente não percebe nem o que a gente está falando. Eu tenho uma amiga que o tempo todo ela está me corrigindo algumas coisas que eu falo no sentido de... às vezes a gente solta, a gente simplesmente solta. É que eu não lembro agora o exemplo, mas ela fala, amiga, não fala mais assim, porque as palavras têm muito poder. E você pode trazer a existência disso sobre você. E é uma verdade. Então, assim, vamos fazer o exercício de analisar o que a gente está falando mais ao longo do nosso dia. Porque o que nós falarmos é fruto dos nossos pensamentos, ou seja, daquilo que está guardado dentro do nosso coração. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Margarete? Não, só, você falando do exercício aí, é bom, tipo assim, você conviver com uma amiga no dia a dia, você falar assim, toda vez que eu estiver falando palavrão ou falando mal do outro, querer fazer fofoca, aí você me fala, porque eu não vou falar. Exatamente. Porque às vezes você não percebe, e o outro, quando você fala com o outro vai perceber, só que às vezes ele não quer falar, né, para não perder a amizade e tal. Aí você já deixa ligado. Porque, assim, Lid, eu estava estudando, então, assim, tem muita passagem onde tudo são através da palavra, né? Tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo. Então, eu anotei várias aqui, tem até uma aqui de Lucas 5, no capítulo 5, versículo de 6 a 10, onde Jesus ele pede para Simão Pedro lançar novamente as redes, né? Porque aí ele ia pegar bastante peixe. Justamente ele foi lá e falou assim, mestre, como é você que está falando, eu vou lançar. Então, ele pegou tanto peixe que não estava dando conta de trazer nas redes. E quando ele retornou, Jesus ele chamou o Simão Pedro e falou assim, não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus lançou uma palavra, mas naquele momento, durante os 3 anos, ele não foi pescador de homens, foi a partir dos 3 anos. Então, assim, é um processo que a gente percorre, né, durante o percurso que a gente está iniciando. E depois dos 3 anos, que Jesus falou isso, o Pedro ele já estava falando para mais de 3.000 pessoas, e essas 3.000 pessoas se converteram e foi seguir Jesus. Então, uma palavra, por isso que uma palavra ela é vida, né? A gente tem que tomar cuidado. É muito interessante. Depois que eu li, eu vi mais ainda que é mais interessante. O quanto realmente é poderoso mesmo, né? Tipo, você tem que declarar sobre os seus filhos, né, Margareth? Você tem que declarar sobre o seu casamento. Aquilo que você não viu ainda, fale.
É, Fale, declare, porque você vai trazer a existência através da palavra. Isso é muito através da verdade. palavra. Então, tem muita coisa na palavra que você encontra o que Jesus está falando sobre a língua, né? Esse órgão tão pequenininho aí, e no próprio texto fala que é difícil domar a língua. Um órgão tão pequeno e é tão difícil domar. Então, a gente tem Exato. que pedir mesmo o Espírito Santo. E é isso, meninas. Espero que tenha contribuído. Muito obrigada, Lid, pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Arrasou, eu não tinha dúvida de que você ia trazer algo muito incrível para a vida das meninas. Muito obrigada pela sua contribuição, foi algo realmente maravilhoso. É um tema que, cara, é importantíssimo. Sério, você trouxe um tema extremamente importante. O quanto a gente precisa ouvir mais sobre o poder da língua, o quanto a gente precisa ouvir mais sobre isso, porque é o que governa o nosso corpo. Gente, a língua é o nosso cabresto. Cabresto? Cabresto? É assim que fala? A língua é o nosso cabresto, cara. Vocês estão achando lá no cavalo, coloca o cabresto para dominar o corpo? Nós somos, o cabresto do nosso corpo é a língua. Ela domina todo o nosso corpo, como foi lido aqui nos versículos anteriores. Então, é um tema extremamente relevante, Margarete. Muito obrigada por você ter trazido esse tema. Eu nem estava pensando nisso, gente. Nem... Tá vendo? Ó, é Deus que está conduzindo todo esse processo aí, viu? Porque realmente é algo extremamente importante. Da língua a gente pode gerar vida e gerar morte para a gente. Pode falar, É, Paulinha. Margarete, queria te agradecer também, porque realmente esse tema é muito importante. Às vezes a gente esquece, né, de coisas tão importantes, né? E realmente, como você falou, para a gente que é mãe, a gente está ali construindo uma vida, né? Assim, construindo um ser, né? Colocando a base para uma pessoa que vai ser uma pessoa um dia, né? Então, obrigada mesmo pela sua dedicação. nada, que bom. Aí, uma criança chegando aí. Um abençoado, um profeta, né? Um grande empresário. Essas coisas tem que declarar sobre o seu filho. Amém. A gente tem que lembrar disso todos os Parabéns. dias. Obrigada. Você arrasou, menina dos olhos de Deus, muito linda. Eu amei, Obrigada. assim. Nossa, eu tô impactada, muito lindo, tá fazendo muito sentido para mim. Tô com muita dor de cabeça, não consigo nem ligar a luz aqui. Tá fazendo muito sentido para mim. Desde a aula de ontem até hoje, você falando, nossas palavras, elas têm poder de vida e morte, de construir e destruir. Realmente, a gente tem algo muito importante nas mãos, que é dominar e frear mesmo o que sai da nossa boca. Principalmente porque, fazendo o link com a aula de ontem, a gente precisa pensar como que vai bater o que a gente está falando na vida do outro. A gente não pode falar o que sai da cabeça, sempre que quiser, porque isso pode impactar positivamente e negativamente uma vida. É, Exatamente. Nossa, é muito verdade, né? E a gente não tem dimensão mesmo, né? A Bíblia fala, não pode sair água doce e água salgada do mesmo lugar, mas a nossa língua tem o poder de fazer sair água doce e água salgada, água amarga, né? Tipo, como que pode, né, gente? Pode falar, Mas Rô. eu queria falar que quando a gente está, por exemplo, quando eu estou aqui reunido com você, daí a gente ouve as palavras, aí, por exemplo, aí meu coração aqui está super leve, que eu só penso coisa positiva sobre mim, aí meu dia vai ser ótimo. Aí agora eu estou super, assim, nossa, agora só tem palavra de bênção aqui no meu coração, na minha mente. Só que eu estou querendo falar que o pior, a questão toda é a hora que você está com raiva, a hora que você está nervosa, a hora que você está no estresse. É nessa hora que é a principal hora de você conseguir ter esse controle, sabe? Assim, de não falar coisas, de não murmurar. Enfim, essa questão da língua, para mim, eu tenho muita dificuldade porque eu sou uma pessoa que eu penso muito rápido, muito, muito rápido, e, e falo muito, né? Por eu pensar, até falo rápido, né? Meu jeito de falar.
E muitas vezes eu vejo que às vezes eu falo coisas que não tenho que falar, que eu não deveria falar. Então, é uma coisa que para mim me pesa muito, sabe? Eu sempre sofro com o que eu falei. Eu sempre, ai, meu Deus, não devia ter falado isso, por que que eu falei isso? Então, isso é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Então, quando hoje a Margareth trouxe essa palavra, porque já é uma coisa que eu já li essa passagem várias vezes, e é uma coisa que eu penso muito, sabe? Como o poder das palavras, porque eu lembro de muitas palavras que eu já ouvi sobre mim, né? Eu tanto que impactaram a minha vida, e eu sei que muita coisa, até hoje, talvez eu sofro pelo fato de ter ouvido e ter falado muita coisa. Eu sempre falo da minha mãe, não é que eu falo, eu sempre trago o exemplo da minha mãe, mas é como uma pessoa que eu preciso ajudar demais, sabe? Eu uma pessoa sempre que eu sei que precisa muito da minha ajuda, porque é uma vida inteira, minha mãe tem 60 anos, é uma vida inteira falando palavras pesadas sobre ela, mais sobre ela, sabe? Ela fala muito sobre ela. E quando uma mãe fala palavras pesadas sobre ela, automaticamente a filha que tá ouvindo, como eu ouvi, sou mais velha, né? Eu ouvi muitas palavras. Gente, ela falou tanta coisa que se eu falasse pra vocês ficariam assim, impressionadas. As coisas que minha mãe falou. Ela fala até hoje. Hoje ela fala mesmo que eu não tô com ela, não moro com ela, né? Graças a Deus. Mas ela sempre falou muitas palavras pesadas. E são essas coisas que ela falou que marcam muito. Então, essa questão da palavra, sabe? Se você falar bênção, não, eu tento, né? Falar com minha filha, falar sobre mim, sobre o meu casamento, eu tento. Muitas vezes, claro que eu peco, porque eu sou super falha, mas é uma coisa que para mim é muito importante essa questão da palavra. Então, quero agradecer a Margot por ter dado essa palavra para a gente. Ela está toda nervosinha, mas foi ótimo, porque só para a gente realmente lembrar. Se todo dia de manhã a gente lembrar, todo dia de manhã a gente fizesse um devocional desse, só para falar sobre isso, a nossa vida seria, assim, bênção para sempre. Tem que sair desse nível de reatividade, você está sempre no seu... a gente vai falar na aula sobre gestão emocional, né? E aí você vai entender um pouco mais sobre isso, como dar como ter governo sobre as suas emoções, porque você está sempre no luta ou foge, né? Que é tem um nome para essa função do nosso cérebro, que é o instinto de sobrevivência, né? Você está sempre tentando sobreviver em tudo. E aí tem que começar a trabalhar mais o seu emocional para evitar que sempre você esteja no extremo. E é quando você vai para o extremo, o que acontece? As únicas referências que você tem é da sua mãe, é do seu pai, falando palavras pesadas e duras, aí vai vir isso para você. Lembra? Sistema límbico, tá tudo guardadinho lá. É as únicas referências que você tem de infância. Então, assim, você precisa fechar esses ciclos para que quando você, né, governar sobre isso, para que isso não tenha mais tanto poder sobre você na sua vida, na vida da sua filha. Tá bom? E é isso, meninas. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deu. Então é isso. Gratidão pela contribuição de vocês. Margareth, muito obrigada pela sua contribuição. Não faltará oportunidades para você estar aqui mais vezes, tá? E todo esse nervosismo, né, que você fica, é normal, tá? Toda vez que eu venho dar uma aula, eu falo, ai meu Deus, será que vai sair alguma coisa? A gente fica... Não, isso faz parte da nossa vida, né? Então, assim, a gente quer ensinar alguma coisa, sempre tá nesse nível de, ai meu Deus, será que vai sair? E se não sair nada? Ontem mesmo, eu falei, ai Deus, abençoa aí, Senhor. Abençoa aí, porque eu não sei o que vai ser esse negócio aqui, mas vai ser. Ai, que fofa. Essas crianças lindas, né? Essas mães aí, ó, fazendo a gente babar, né, Margareth? Logo, logo nós estaremos com nossos babies também. Vamos, se Deus quiser. Ai, ai. Mas você foi muito bem, eu quero te validar aqui, quero dizer que você é capaz, que você pode, que você está pronta para ensinar o que Deus já colocou dentro de você. Olha só que mensagem linda que você trouxe. Você impactou a vida de 6 pessoas, talvez vai impactar a vida de 20, né, dentro da jornada, que todos vão assistir depois. Mas acredite, você pode impactar 100, 200, 1 milhão de pessoas. Então, abre a sua boca, tá bom? Não tenha medo. Não deixe que as suas dores, as dores existenciais te impeçam de fluir naquilo que Deus tem para você. Porque, assim, se você tem um desejo enorme de estudar, de saber tudo profundamente, você concorda que isso tem um propósito? Não é só para você? Não é só porque você ama autoconhecimento, mas porque o que Deus colocar dentro de você é porque Ele quer que você leve para outras. Então, esse devocional é só para te falar isso. Eu te trouxe para fazer esse devocional só para você ver que você é capaz, tá? Que o medo, né, de, e se não der, e se eu for humilhada, né, e se eu passar vergonha? Você viu que não existiu nada disso aqui. Você pode errar, você pode fazer o que você quiser.
entendeu? É o seu tempo. Todo mundo vai respeitar, porque nós somos seres humanos. E você vai perdendo isso à medida que você vai praticando cada vez mais. Sabe? É Você vai verdade. vendo, você vai ganhando mais autoconfiança, vai ganhando mais autoconfiança. E daqui a pouco você está fluindo nisso daí. Pode falar, Paulinha. Aí, Lipe, você pediu para levantar a mão? Ei, Liz, Ai. tudo bem? Ai, meu Deus do céu! Mãe, pra ele, Lida. A Liv tá acordando ainda, Liv. Ela tá com sono. Vocês querem Liz. Vocês querem ficar conversando na minha aula. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Ai, obrigada, queridas. Eu vou orar aqui, então, agora, para a gente encerrar esse tempo. Que o dia de vocês seja abençoado, colorido. Rê, que Deus te traga cura na sua cabeça agora, em nome de Jesus. Que você tenha um dia abençoado. E é isso, gente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada pela vida da Margarete, que enfrentou os seus medos para estar aqui nessa manhã e que foi usada lindamente pelo Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das meninas que estiveram aqui presente, das que irão assistir depois. Que o Senhor nos conduza agora por uma vida de sabedoria, que nós venhamos ser pessoas que governem sobre as nossas emoções, que governem sobre a nossa língua. Que nós venhamos, Senhor, escolher o que nós iremos falar. Em nome de Jesus, nos dá governo, pois o Senhor nos criou para governar e governar sobre todas as coisas. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gratidão, Amém. gratidão, gratidão. Beijo, beijo, beijo. E até Beijo, obrigada. próxima. Segunda-feira temos uma convidada especial para o devocional. Então, Ixi. se preparem. Tchau, gente. Tchau, tchau.